Olá, professora. Olá, professor que está assistindo. Eu sou Gustavo Xavier, sou professor de Geografia da equipe da Gerência dos Anos Finais e hoje eu vou dar algumas pistas, algumas sugestões metodológicas para a gente trabalhar com o bloco 2 do segundo bimestre do nosso material do Carioca 2 2025. Então, se você ainda não está com esse material em mãos, vai lá, busca o seu material e abre logo na página 251, que é a página que nós vamos trabalhar hoje. Essa página ela tem como habilidade que tem um nome bem comprido. Então, a minha estratégia para dar as sugestões metodológicas, dar algumas pistas, né? Que aí vocês vão com a criatividade que é comum a nós professores e com o conhecimento que nós temos das nossas turmas, a gente vai adaptando, vendo o que serve, tendo novas ideias e montando nossos próprios caminhos. Então, a minha estratégia é dissecar, né, sempre partindo dos verbos. Então, a habilidade é conhecer os principais indicadores socioeconômicos de países que integram o continente africano, compreendendo suas principais causas histórico-geográficas e identificando suas consequências para a organização social de diferentes países do continente. Então, de cara, a gente recebe um impacto, porque é uma habilidade comprida e bastante complexa. Mas se a gente vai dissecando, trabalhando pedaço a pedaço dessa habilidade, a gente consegue dar conta de muita coisa e a gente também consegue fazer de uma forma mais leve para nós e para as nossas turmas. Então, vamos lá? Bom, então dissequei a habilidade, como já adiantei, em três partes, né? Uma conhecendo com o conhecer, depois com compreender, depois com o identificar. O verbo ele é muito importante. O verbo, ele, na minha opinião, ele é o norte de uma habilidade. Então, aí nós temos três direções a seguir, né? Então, que é de conhecer os principais indicadores socioeconômicos de países que integram o continente africano. Indicadores socioeconômicos a gente também pode rachar, né? Indicadores sociais e indicadores econômicos. Então, o principal dos indicadores sociais é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou o IDH. O IDH ele é bastante interessante porque ele vai ser uma medida baseada em três outras medidas. Ele vai juntar ali, né, para dar essa qualidade de vida, né, para medir a qualidade de vida de um determinado país. Ele vai dar a expectativa de vida, quantas pessoas vivem, o que já dá para a gente um conhecimento de as pessoas têm acesso a boa alimentação, como são as condições de violência e de segurança nesse lugar, como é o acesso à saúde. Isso tudo, né, se reflete na expectativa de vida. E eu acho que é interessante fazer também esse exercício com os alunos, né? O que a gente faz se quer aumentar a expectativa de vida? O que a gente faz enquanto sociedade civil? O que a gente reivindica como política pública? São algumas chaves que geram boas discussões, né? Discussões bem interessantes aí em sala de aula. A segunda vai ser os anos de escolaridade. Então, quanto mais a população estuda, quanto menos estuda. E, em seguida, a renda per capita. Quanto maior a renda per capita, maior o índice de desenvolvimento humano. É sempre importante nós termos atenção que esse índice ele não é perfeito. E ele sozinho, ele revela muita coisa, mas ele também esconde muita coisa. Se a gente vai pensar em países muito desiguais, por vezes a gente pode ter uma elite tão rica que concentra tanta renda, que se você pega o total da renda do país e divide pelo número de habitantes para ter essa renda per capita, às vezes a gente vai perceber que essa renda per capita ela fica artificialmente alta. Porque quem é rico é tão rico que se essa riqueza por acaso fosse distribuída, a pobreza seria muito menor. Então, a gente costuma ver assim, esses números artificialmente grandes. Então, sempre é bom ter perto do IDH um outro índice, que é o índice de Gini. Em alguns lugares a gente também acha ele em forma de coeficiente de Gini. Gini, G-I-N-I. E aí ele vai mostrar a desigualdade entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. Então é isso. Se a gente está pensando em IDH, o IDH ele não revela para a gente diretamente a desigualdade. Ele revela só indiretamente. Então, se a gente quer esse retrato da desigualdade também, que é muito importante para a gente formar estudantes críticos, é fundamental a gente ter também essa medida de desigualdade.
Óbvio que assim, a desigualdade ela vai se refletir em violência, por exemplo, ou em falta de acesso à saúde, à alimentação. Então a expectativa de vida ela pode compensar, mas não diretamente, apenas indiretamente. O PIB é o produto interno bruto. Então a gente pensa, né, o quanto de riqueza se produz em um ano num país. E aí a gente também tem a nossa criatividade, ela pode ajudar a gente. A gente pode pensar na evolução do PIB dos países. Os países africanos, eles têm apresentado PIBs crescentes, PIBs decrescentes? Como está essa situação? A gente também pode pensar se esse PIB está concentrado. Se tem alguns países no continente africano que têm PIB mais elevado e outros menos elevados. A gente não pode tratar a África nunca como um continente monolítico, como uma coisa única, como uma coisa homogênea. Não, existe uma diversidade absurda entre os países e dentro dos países também. Bom, então isso aí já dá bastante pano para manga. E uma dica, né, depois eu vou colocar no último slide, mas é o site IBGE Países. Colocando aí no seu buscador, no Google IBGE Países, já acha facinho. E aí a gente clica nos países e já vem esses dados aí todos aí, o mais atual que tem, e dá para a gente fazer esses comparativos, dá para fazer alguns exercícios, atividades que com certeza aí você vai tirar de letra formas de trabalhar com esses indicadores. Bom, compreender as principais causas históricas e geográficas desses indicadores. Então a gente vai ver que às vezes o IDH de vários países africanos vão figurar entre os menores IDHs do mundo, ou seja, entre as piores qualidades de vida do mundo. E a questão é o porquê. Nesse caso, é preciso ter muita delicadeza, muita sensibilidade para evitar retratar o continente africano só pelas suas feridas. Então, primeiro, a gente não pode tratar o continente africano como um continente que tem indicadores ruins e ponto, como se aquilo não tivesse causas históricas. É preciso ir a essas causas históricas de uma forma crítica, e a gente vai falar sobre isso já já. E além disso, além de expor que essas feridas elas têm uma origem histórica e tem uma distribuição geográfica, uma distribuição pelo espaço, é também a gente entender que não é só isso, né? O continente africano, ele nunca foi uma periferia do mundo, ele sempre foi central para as estratégias dos países hegemônicos, das potências que estavam no poder. Estados Unidos e China disputam hoje acordos com o continente africano. A Europa disputa. O Brasil, durante muito tempo, buscou prestígio mundial cooperando com a África. Então, muitas empresas brasileiras ganharam muito dinheiro fazendo obra na África. Então, a África nunca foi periférica. Ela sempre foi central durante as colonizações. Então, a gente pensar um pouco sobre isso e também pensar na riqueza. Né? Tanto na riqueza econômica, tecnológica, histórica, cultural. Isso tudo que o continente africano, natural, né? Que o continente africano traz. Então, eu acho que os três principais eixos para a gente pensar em geografia é a gente pensar em como foi esse processo de colonização e como esse processo de colonização feriu o continente africano. A gente pensar em como foi a descolonização, sobretudo no período de Guerra Fria, e como essa descolonização do continente africano feriu o continente africano também, e como o continente africano ele se insere hoje num contexto de globalização, no continente africano no século XXI. Então, isso também vai ajudar a gente a entender como, dentro da estratégia dos países mais poderosos do mundo, os países do continente africano, eles vão, apesar de serem centrais para essas estratégias, eles vão ser muito prejudicados. E a gente também pensar na geografia, né? A distribuição espacial das riquezas naturais. As riquezas naturais do continente africano elas são essenciais para a economia mundial. A gente pensar na distribuição das riquezas financeiras. Quais são os países mais ricos? Dentro de um país mais rico, essas riquezas são bem distribuídas ou ficam só num espaço econômico restrito de forma semelhante ao que acontece no Brasil, onde a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, concentrando muita riqueza, a região sudeste concentrando mais da metade da produção de riqueza do Brasil e o resto do país numa situação mais complicada com relação a isso. Né, das nacionalidades. Sempre que trabalhar com a África, trabalhar com diversidade, com pluralidade, né, mostrar essa diversidade do continente. E essas nacionalidades muitas vezes vão estar relacionadas a conflitos e a guerras. Né, conforme os europeus foram colonizando o continente africano, juntaram nacionalidades diferentes dentro de um mesmo país e a gente tem marcas, conflitos decorrentes disso até hoje. Né? A espacialidade desses conflitos, onde eles estão. Né? O mapa ele é o nosso grande aliado nesse processo.
identificar as consequências para a organização social. Então a gente vai ver como é o processo de colonização, descolonização, globalização, essa distribuição espacial e quais são as consequências. Então a gente pensar na distribuição espacial desses indicadores, onde ficam os IDHs, os PIBs mais altos, mais baixos. A gente pensar nos desafios que são consequência desses processos. Quais são os principais desafios do continente africano no século XXI? O que é preciso superar? Conflitos armados, questões de epidemias, questões de resolver o problema da fome, de aprimorar o desenvolvimento tecnológico. Quais são os grandes desafios do continente africano? Então, como eles se organizam hoje em dia? Então, isso tudo é importante a gente fazer. Bom, tem esse texto do Eduardo Galeano, chamado Os Numerinhos e as Pessoas. Eu fiz uma adaptação para ele ficar apropriado para a gente trabalhar. Ele pode servir para nós, professores, e dependendo da nossa turma, ele pode servir para trabalhar com a turma. Foi o que eu disse, um número descontextualizado, ele pode ser usado para qualquer coisa. Então, se a gente quer fazer um trabalho crítico, honesto, um trabalho de questionar hegemonias, um trabalho de questionar processos internacionais, um processo de elevar aqueles que têm sido oprimidos, a gente precisa contextualizar e criticar os números. Então é sobre isso que esse texto fala. Não adianta a gente pegar um dado isolado e usar ele como os grandes atores internacionais para reforçar verdades que eles já querem usar. Então esse texto ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ele já começa com essa pergunta: onde se recebe a renda per capita? Se a gente pega a renda per capita mensal no Brasil, a gente vai notar que ela é muito maior do que a das famílias da maior parte dos nossos alunos, por exemplo. Então, ela mascara, ela oculta uma desigualdade e isso, obviamente, vai servir a certos poderosos e vai ser um desserviço àqueles que sofrem as piores consequências do sistema capitalista de produção. Dicas para seguir, né, já finalizando, a gente tem 2 videoaulas no Rio Educa na TV disponíveis no YouTube. Então a gente pode buscar lá no YouTube por África Indicadores Rio Educa, que vai achar, ou África Sociedade e Economia Rio Educa, que vai achar, ou congela essa tela e copia esses links aí, cola lá na sua URL, que vai encontrar. E a outra dica foi o IBGE Países. Espero ter ajudado. Nós aqui na GAF ficamos disponíveis ao que a gente puder ajudar com metodologias para ensinar geografia. E um bom trabalho a todos nós.